Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro vídeo, essa primeira análise semanal do ano de 2021. Eu espero que vocês tenham passado aí uma ótima virada de ano. Vamos esquecer esse ano de 2020 aí, que só aconteceu catástrofe, né? A catástrofe ainda tá aí, né? Mas, se Deus quiser, vamos sair disso aí agora, quando as vacinas começarem a ser introduzidas aí na população. Já começou em alguns países, provavelmente começa em janeiro aqui no Brasil, né? E aos poucos a gente vai ir retomando a normalidade, né? Não sei como que vai ser essa normalidade depois dessa pandemia, mas vamos tocar o barco, vamos em frente, vamos fazer aí de 2021 o melhor ano das nossas vidas, ok? Vamos começar aqui primeiro dando uma olhada nas notícias que a gente tem aqui na semana. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, o que eu faço aqui na análise semanal? A gente analisa as notícias da semana, a gente olha o price action dos ativos, as regiões de maior concentração de volume, para saber onde pode ter suportes e resistências, né? E a gente dá uma olhada também no relatório COT, que é um relatório da CFTC, onde mostra o posicionamento líquido dos players nos ativos. Por causa dos feriados, né, quando tem feriado, a CFTC divulga o relatório COT somente na segunda. Então a gente não tem o relatório COT aqui. Amanhã, assim que sair, eu atualizo e mando lá no Telegram e no Instagram, ok? E para os meus alunos aí, eu mando nos grupos, no WhatsApp e no Discord. Vamos lá. O que tem aí hoje? Já acabou de acontecer a eleição para presidente, né, para representante na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. A Nancy Pelosi foi reeleita, tá? Sem muita novidade. Às 22h45 tem PMI de manufatura da Caixin, da China. Segunda-feira tem PMI aí da Europa, né? Itália, Alemanha, França, PMI composto da Europa. E Estados Unidos às 11h45. E o relatório COT às 5h30. Na terça-feira tem uma notícia extremamente importante, que é a contabilização dos votos do segundo turno da eleição para senador na Geórgia. Por que isso é importante? Porque está assim, ó, atualmente. Vou mostrar aqui. Vou colocar aqui do lado. 50, para atingir a maioria, né? A maioria no Senado e controlar o Senado, um partido tem que ter a maioria das cadeiras. O partido do Trump, Partido Republicano, o GOP, tem 50 cadeiras, perdeu várias cadeiras aí nessa reeleição, né? E os democratas, 48. Faltam 2 vagas, que são as do senador aqui da Geórgia. Falta contabilizar da Geórgia, que não teve maioria na votação no primeiro turno, então por isso que foi para o segundo turno. Se empatar, William, mas não tem como os democratas atingir maioria se eles ganharem as duas, porque vai ficar 50-50. Então, mas se empatar 50-50, o vice-presidente reeleito, no caso aí a Kamala Harris, né, a vice do Biden, ela que escolhe quem que vai ser o presidente. Então, com certeza, né, óbvio, ela vai colocar alguém do Partido Democrata. Então, os democratas ficariam com a presidência da Câmara dos Deputados, com a Nancy Pelosi, e ganhariam a presidência do Senado. Então teria aí o poder, controle total, né, para fazer o que quiser. Todas as votações aí passariam facilmente, incluindo aquela reforma nos impostos que o Biden apresentou na proposta de governo dele, que é aumentar os impostos lá. O Trump abaixou, ele quer subir, tá? Então isso aí com certeza impactaria nas ações, nos índices e no dólar, no movimento, no mercado de moedas como um todo. Principalmente nas ações, né? Porque impactam mais nas empresas americanas. Poderia ter uma migração de capital aí para outros países e aí, né, poderia vir uma queda aí nos índices que fecharam aí lá na máxima histórica. Nós já vamos ver isso, ok? Eu vou dar uma resumida aqui no calendário econômico. Vou mostrar o que mais tem de importante. Ao meio-dia, na terça, tinha o PMI da ISM, de manufatura, né? Novas ordens, emprego. Na quarta-feira,
O Congresso americano contabiliza os votos dos colégios eleitorais, né, oficialmente. O que a gente vê aí a mídia fazendo é só um controle ali da própria mídia, né? Agora, na quarta-feira, o Congresso vai fazer a contabilização. É uma coisa assim mais formalidade, né? E aí, no restante da quarta-feira, tem muita notícia importante aqui, ó. Tem PMI, né, da zona do euro aí da Alemanha, PMI composto aí da zona do euro, da Libra, né? Tem ADP, tem 2 dias antes do payroll, então essa notícia, uma semana aí bem agitada de notícias, né? Primeira semana do ano, primeira semana do trimestre, aí do semestre, montagem de posição, então a gente vai ver bastante coisa acontecendo, isso é bom, tá? Para quem opera ali no intraday, a gente vai ver um movimento acontecer. PMI da Market, né? Serviços, composto, às 11h45. E de tarde tem as minutas do FONC, às 16 horas. Vamos ficar de olho. Eu vou fazer o relatório lá no meu canal do Telegram e no Instagram também, para ver o que os participantes ali do FONC conversaram na última reunião. Okay? Na quinta-feira, eu vou pular aqui um pouco, depois eu vou mandar isso aqui para vocês no Telegram, aí vocês veem tudo. Na quinta-feira tem, de mais importante aqui, CPI, né, Índice de Inflação ao Consumidor da zona do euro às 7 da manhã, Política Monetária do BCE às 9h30, pedidos iniciais do seguro-desemprego às 10h30, Balança Comercial dos Estados Unidos e do Canadá às 10h30 também, ao meio-dia, PMI da ISM de não manufatura, né, PMI do Canadá, e na sexta-feira, finalizada a semana, produção industrial da Alemanha, taxa de desemprego da zona do euro e payroll americano às 10h30. Estou só comentando aqui os mais importantes, tá, pessoal? Senão o vídeo fica muito comprido. Vamos dar uma olhada aqui agora nos ativos. Vamos começar aqui no Euro USD. Eu estou aqui com o contrato do Euro Futuro. Já abriu com um gapzinho aqui, ó, respeitando o canalzinho. O euro, depois daquela subida de novembro, né? Em dezembro ele continuou subindo forte, mas respeitando um canalzinho aqui. Esse último topo, ele não foi lá na extremidade do canal, o que demonstra uma certa fraqueza. Para quem entende aí de price action sabe o que eu estou falando, né? Poderia ter uma subida direta até lá em cima. Não teve. Veio até aqui, né? Retestar. Dólar ganhando um pouco de força aí no último dia de negociações aqui do ano, dia 31. Agora, hoje, domingo, dia 3 de janeiro, abriu com um pequeno gap aqui, ó, né? E vamos ver o que vai acontecer. Se volta a retestar esse canal ou se volta para retestar essas regiões. A gente tem o POC aqui do dia 29, bem aqui. Abaixo disso, exatamente onde fechou no dia 31, a gente tem o POC do dia 27, né? Então tem 2 regiões aqui importantes que o preço pode vir trabalhar. Se subindo, vem até aqui, caindo, tem essa região aqui para retestar. Rompendo essa região aqui de cima, caso continue subindo, tem outro POC aqui em cima, que é o do 1,22,800, ó. Essa região aqui é uma região forte, né? E aí caso rompa essa região, busca aqui, ó, o 1,23. O 1,22,800 é essa primeira região. Caso rompa o POC aqui do dia 29, pode vir buscar aqui o 1,23, tá? Quando o preço chegou no 1,23, ele não teve força para continuar subindo, ó. Deixa eu ver que dia que foi, dia 30, que eu não estou lembrado. Dia 30 foi quinta e dia 31 foi sexta. É isso, né? Eu acho que é isso. Quando o preço chegou aqui no 1,23, não teve muita força, teve várias rejeições, né? E aí no dia 31, na sexta-feira, despencou. Vamos ver como que vai se comportar. Eu estou sem viés por enquanto. Vamos aguardar. E essa semana tem bastante notícia, pode mudar rapidamente aí a direção aí dos ativos. Então, vamos ser mais reativo, principalmente nessa primeira semana, que a gente sabe que entra fluxo, né, de player institucional montando posição
certo? Vamos em frente. Vamos dar uma olhada na Libra. A Libra, ela vem trabalhando dentro de uma cunha ascendente aí, né? Para quem entende de price action, quando a gente tem um canal dessa forma, na verdade não é um canal, é uma cunha, né? Por quê? Aqui na parte de cima, a extremidade de cima aqui, ó, onde o preço está fazendo novas máximas, ele está respeitando uma certa frequência. Agora, os fundos, ele está caindo com cada vez mais intensidade. Se fosse um canal exatamente, ó, se fosse um canal exatamente como, se respeitando a parte de cima lá, ó, essa extremidade aqui do canal, ela seria respeitada, mas não, o preço está caindo, quando tem essas quedas aqui na Libra, né, está caindo com cada vez mais força, ó. Então isso abre o canal, transformando ele numa cunha, é assim que... Então, como que fechou? Fechou com muita força, né, lá quase na máxima do ano. Eu nem abri aqui, no ano não, do segundo semestre aqui, eu nem vou abrir para trás, eu não estou lembrado agora, se subiu acima desse nível no começo do ano. O que eu espero para a Libra agora no começo do ano? Pode ser que a gente tenha um pouco mais de subida, venha visitar essa extremidade superior aqui, ó, né? E caso o dólar continue fraco, continue perdendo força, né? As minutas do FONC vai dar um guidance bem legal para a gente saber como que o dólar vai se comportar nesse início aí de janeiro. Agora, caso o dólar ganhe força, a gente tem umas regiões aqui para ser retestado. Ó. Caindo até aqui, a gente tem o POC do dia 30, é uma região de acumulação. E, continuando queda, a gente tem o POC aqui do dia 29. Para o começo da semana, uma queda dessa amplitude aqui, talvez buscar o POC aqui do dia 27, estaria de bom tamanho. Agora, ao longo da semana, ao longo do mês, caso o dólar ganhe força, ele pode vir buscar essa região de bastante concentração de volume aqui, ó, né? E vir visitar o canal inferior aqui da cunha aí, ok? Não estou falando que é isso que vai acontecer, estou falando que se o dólar ganhar força, ele vai vir retestar essa região. Essa é a região de maior concentração de volume aqui, de todo esse, né, de toda essa subida após o rompimento aqui, ó, após esse nozinho de liquidez. Abaixo dessa região tem uma outra concentração de muito volume aqui, ó, aqui embaixo, no 1,29, vamos arredondar aqui, ó, 1,2950, certo? Então, rompendo isso daqui, pode cair mais um pouco até aqui. Tudo vai depender aí da fraqueza ou força do dólar nesse início de ano, ok? Vamos dar uma olhada no DX. O DX é exatamente a peça mais importante aí do tabuleiro, né? Para quem assistiu aí os Gambitos da Rainha aí da Netflix, minissérie aí excelente, recomendo que assistem. O dólar, ele vai desempenhar um papel extremamente importante nesse ano de 2021. Por quê? No ano de 2020 foram feitas muitas decisões, né, de políticas monetárias dovish, muitos incentivos, né? Foram injetados aí muito dinheiro sendo injetado na economia. Tá para ser aprovado aquele novo pacote lá de estímulos de $2.000 por família, né, que o Trump propôs e o Congresso gostou da ideia e está indo. Já foi para o Senado, só falta o Senado aprovar. Pode ser que já aprove nessa primeira semana, vamos ver como que os senadores lá republicanos vão votar com relação a isso. Então é muito estímulo, é muita projeção de inflação. Quanto mais gasto, quanto mais dinheiro entra na economia dessa forma, mais inflação gera. O Fed, na última relatório de política monetária, né, por meio do comitê, o FONC, disse que só vai mexer em taxa de juros 2023. Então ele vai deixar aí por quase 3 anos as taxas lá embaixo, no intervalo de 0,25, para estimular a economia, para a economia se recuperar desse baque aí que foi o coronavírus, a pandemia, ok? Agora,
Se a inflação começar a bater forte, e na minha opinião ela vai vir forte nesse ano, talvez o Fed tenha que mudar esse guidance, essa orientação para o mercado. E talvez ele tenha que mexer em juros antes do previsto. O que na opinião da maioria dos especialistas aí que eu consulto, que eu leio, acreditam que é exatamente isso que vai acontecer. Tá? Então isso, um possível movimento de aumento de juros, traria fluxo comprador para o dólar instantaneamente. E aí poderia recuperar tudo isso daqui que caiu no segundo semestre aqui, ó. Recuperar aí os patamares aqui ó, de 97, 98, ok? Então, o dólar ele vai desempenhar um papel extremamente importante para todo o mercado de FX e, aumentando a volatilidade do mercado de Forex, mexe em todos os ativos do mundo, mexe em juros e consecutivamente, né, também mexe em ações, nos índices, tudo, opções, ETFs. Então, vamos ficar de olho no jogo aqui, né, que vai ditar as regras aí, pelo menos do começo do ano, ok? O ouro, eu tinha feito uma enquete lá no meu Instagram, eu não sei aqui se alguém participou. O que iria acontecer com o ouro? O ouro, ele trabalhou aqui nessa LTB, né? Depois daquela subida forte de agosto, devolveu um pouco, ficou aqui em range, né? Caiu forte, voltou aqui para o preço justo, ameaçou subir e parou aqui, ó, nessa região. Tá? Então, uma região que se o preço visitar ela novamente, a gente tem que ficar de olho. E aí, depois caiu forte, quando começou a sair as notícias das vacinas. O mercado já precificava, já tinha entrado em consenso que vacina só em 2021. E aí, saiu as notícias que vacinação começaria em dezembro. Então, os índices de ações subiram mais ainda e o ouro, que é um ativo safe haven, né? Um ativo que se valoriza quando tem incerteza, medo, inflação aí no mercado, ele caiu nesse momento. Tá? Então, veio visitar aqui o patamar que é o de 1.760 e aí depois recuperou um pouco. Agora, a inflação, né, que o dólar vai sofrer no ano de 2021, ela está presente aí, as expectativas estão presentes. Esse novo pacote de estímulo que foi aprovado agora em dezembro, eu não lembro se é de 600 ou de 900 dólares semanais para cada família, né? Que o Trump, em primeiro momento, ele rejeitou, ele falou que era uma desgraça, né? E depois ele aprovou. E, inclusive, depois ele falou para os democratas que deveria ser 2 mil dólares, e não 600. Eu não lembro agora se é 600 ou 900, pessoal. E aí os democratas já estão correndo atrás, já aprovaram, né? Foi para o Senado votar. Então, inflação batendo, estava assim, bem nítido que provavelmente poderia romper essa região. Vamos ver até onde vai a força do ouro. Ó. Abriu com gap, rompeu a LTB. Na minha opinião, isso pode continuar subindo. Vem visitar esse nó de liquidez aqui e ganhando força rompendo isso. Tem essa região no 1940 e esse POC forte aqui, ó, no 1959. Ok? Então são as duas regiões aqui mais importantes caso o ouro ganhe força. A gente compra nesse momento os traders, né? Os professores aí, os mestres do price action que operam somente olhando o gráfico aí no mercado de ações e tal, desde 1970, 80, eles escrevem nos livros que após o rompimento a gente tem que esperar, né, um desenvolvimento e talvez um reteste nessa região rompida aqui, e aí ganhando força novamente a gente entra comprado, ok? É isso que eu vou fazer, porque isso aqui pode ser só uma subida aqui para pegar stops de players vendidos, posicionados, ou para induzir players a comprar e depois voltar a cair. Tá? Então, para a gente ver força, tem que ver um rompimento e talvez um reteste aqui, e players compradores defendendo. Ok? A gente vai ver isso aqui no delta, a gente vai ver no volume, e aí vai ficar bem mais fácil entender o que está acontecendo. Mas, na minha opinião, o ouro tem tudo para continuar subindo. Ok? Eu vou mudar de tela aqui agora, tá? A gente agora vai dar uma olhada no S&P e no Nasdaq. Deixa eu mudar isso para cá.
S&P. O S&P, ele finalizou o ano ali, lá na máxima histórica, né? O ajuste ficou no 3.748,75. O preço abriu agora, já renovou a máxima. Então, assim, tem tudo para continuar subindo. O perfil do último dia de negociações foi um long L, né? Então, a gente poderia talvez ter um recuo, né? Um reteste dessas regiões aqui, ó, desse POC, que tem 2 POCs seguidos aqui, ó, do dia 29 e do dia 30, né? E do dia 28 um pouquinho abaixo aqui. Caso rompa essa região, pode vir retestar o POC aqui, ó, do último dia do ano. Ok? Eu vou esperar isso acontecer, né? Para talvez tomar uma decisão na abertura de Nova York às 11h30. O Nasdaq, vamos dar uma olhada, praticamente igual, só que ele não fechou o ano renovando a máxima histórica, deve renovar hoje se começar a subir. Lembrando que aí nessa última quinzena, aí, nessa última semana de dezembro, a Tesla entrou no índice S&P, tá? Então, provavelmente o Nasdaq e o S&P, eles vão se correlacionar um pouquinho mais. Já eram correlacionados, né? Mas de vez em quando a gente vê alguns movimentos de price action acontecendo aí, um subindo, outro caindo. Como a Tesla é uma empresa que ela tem uma grande participação no Nasdaq, ela não estava no S&P, então agora ela entrando no S&P aumenta a correlação desses dois ativos, ok? O Nasdaq, provavelmente ele vai visitar essas máximas aqui. Agora, antes disso, ele pode vir retestar o POC aqui, ó, do dia 31, que tem 4 POCs alinhados, ó, dia 31, 30, 29 e 28. Então, uma região de bastante volume, pode ser que o mercado venha buscar liquidez aqui, ok? Caso rompa essa região, né, vem pegar a mínima aqui e continuando a força vendedora, vem retestar esse nó de liquidez aqui, ó, no profile, esse topo. Então, faria um price action mais ou menos como esse, né? E abaixo disso tem uma região aqui de liquidez aqui no 12.728, ok? Não tem muito segredo os índices para essa primeira semana, tá, pessoal? Vamos ficar de olho nessa votação aí dos 2 assentos, né, restantes aí para o Senado, porque vai definir muita coisa. Então, não vale nem muito a pena a gente perder tempo tentando adivinhar o que vai acontecer, se a gente tem um evento bem nítido do que o mercado espera ali, do que vai definir o que o mercado vai fazer nessa primeira semana, ok? Isso aí serve aí para o restante do mês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham um excelente ano aí de 2021, pessoal. O que vocês precisarem, podem contar comigo, podem me mandar mensagem, ok? Se vocês quiserem dar uma olhada em algum ativo novo aqui na análise semanal, vocês me mandam mensagem, ok? Eu estou olhando os principais, né? S&P, Nasdaq, EURUSD, Libra, índice dólar e ouro, tá? Mas tem o petróleo também, eu não sei se alguém quiser aí dar uma olhada. Eu não opero muito petróleo, mas é um excelente ativo para operar, ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até a próxima, ótima semana. Quarta-feira tem live, ok? Até mais.